Pois bem, pessoal, vocês viram então o professor Barão falando a respeito da sistemática de classificação do Linneu, correto? Vocês lembram quais são os chamadas classes taxonômicas que o Linneu deixou para a gente? Na verdade, ele deixou algumas, nós ampliamos, né? Mas quais são as classes, as categorias taxonômicas? Em ordem decrescente, lembrando, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ok? Guardem isso, tá bem? Importante. Bom, então, na natureza hoje, qualquer ser vivo está dentro de um dos 5 reinos, exceto o vírus, que existe até uma discussão bastante aprofundada se vírus deveria ser classificado como um ser vivo, né? Bom, mas isso é uma conversa à parte. Vamos pensar em todos os outros seres vivos que existem. Eles estão dentro de 5 reinos. Dentro de um dos 5 reinos. Por exemplo, você sabe em qual reino você está? Vamos ver, não é? Bom, então, o primeiro reino é o chamado reino Monera. O reino Monera caracteriza-se por serem seres procarionticos. O que é isso? Seres cuja material genético não está envolto por uma membrana nuclear, por uma carioteca. Então eles são chamados procariontes, são primitivos, antes da carioteca. Procarioteca, procariontes, tá bem? Carioteca é o nome que se dá ao envoltório do núcleo. Bom, são seres que não têm membranas, não têm organelas membranosas, mitocôndria, lisossomo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, não tem nada disso, tá? São sempre unicelulares e eles podem ou viver sozinhos ou em pequenas colônias. Mas são seres que podem ser autótrofos, ou seja, fazem fotossíntese, ou heterótrofos. Quem são? Principalmente as bactérias. Também existem as cianofícias, conhecidas também como cianobactérias ou algas azuis. Tá bem? Então, o primeiro grupo Monera, unicelular procarionte. O segundo grupo é o grupo protista. O nome meio que já fala, né? Protista. Então, seres eucariontes. Olha a grande diferença, hein, dos moneras. Os moneras são procariontes. Os protistas são eucariontes. Alguns podem até fazer fotossíntese, então eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, né? São sempre unicelulares. Na maioria das vezes eles são solitários, né? E o principal grupo é o dos protozoários, né? Embora existem algumas algas unicelulares também. Os protozoários, então, são as amebas, os paramécios, né? Então, veja a diferença. Os protistas são seres eucariontes, os moneras são seres procariontes, mas ambos são unicelulares, tá bem? Aí tem um reino muito interessante que é o reino fungi. O que é o reino fungi, né? Antes de explicar o reino fungi, eu vou pular para o reino mais conhecido, que é o plantae, são as plantas. Pode parecer intuitivo, né? Se eu mostrar para você, por exemplo, uma orquídea e dizer para você, isso aqui é uma planta ou é um animal? Rapidamente você vai me dizer que é o quê? Uma planta. Se eu te mostrar uma formiga e te perguntar, isso é uma planta ou é um animal? É um animal. Então, esses dois reinos são os que mais conhecemos, o reino animal e o reino plantae. Mas o que caracteriza uma planta? O que eu posso dizer que é uma planta? O que eu posso dizer com certeza que uma orquídea é uma planta e não é um animal? Pode parecer estranha essa minha pergunta, né? Mas veja bem, a diferença é a seguinte: tanto as plantas quanto os animais são pluricelulares e ambos são eucariontes, mas existe uma diferença fundamental. Planta é sempre autótrofa, faz fotossíntese, enquanto que animal é sempre heterótrofo, precisa comer alguma coisa. Entenderam? Muito bem, então se nós temos seres pluricelulares autótrofos, que são as plantas, e os seres pluricelulares heterótrofos, que são os animais, quem são esses benditos aqui? O reino fungi. Pois é, durante muito tempo, até a década de 60, né, 1960, os fungos sempre foram estudados como plantas, porque eles são mais parecidos com plantas do que com animais.
Entretanto, tem um problema. Eles não fazem fotossíntese. Então, se não faz fotossíntese, não pode ser planta. Então, fungo seria animal? Chegou-se à conclusão que fungo não é planta, fungo não é animal. Fungo é fungo. Criou-se o reino fungi. Então, são seres eucariontes, são seres pluricelulares, tá? São heterotróficos, não fazem fotossíntese, ok? E são conhecidos como cogumelos ou bolores. Então esses são os grandes 5 reinos em que os seres estão hoje classificados. Tá ok? É isso, pessoal. Simples, né?